O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Sem Brincadeira, um programa onde falamos de crianças e adolescentes. Vamos falar hoje sobre férias e o que acontece com crianças e adolescentes, que cuidados precisamos ter, mas especialmente nesse âmbito familiar. O que significa ter crianças e adolescentes dentro de casa? Um lugar que deveria ser sempre deles. Este programa é uma parceria da TV da Universidade Federal do Paraná e do Grupo Dedica, um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Conosco hoje o Dr. Luiz Ernesto Pujol, pediatra como eu, né? E falamos então, Pujol, sobre os cuidados. Quem sabe você, como um médico que trabalha em emergência, que trabalha em pronto-socorro, possa nos trazer um pouco dessa experiência do quanto é importante pensar antes, prevenir. É verdade, Luci, você coloca bem, né? A prevenção seria nós projetarmos este período em que a criança ausente da escola tem uma participação maior no ambiente familiar, né? No período que ele estaria na escola e que nas férias ele passa a coabitar mais com a sua família e com o seu lar em si. Quando você fala em trauma, a grande preocupação nossa é a casa segura, que a gente diz, em que a grande maioria das casas não oferecem segurança à criança, o adolescente não tanto, mas à criança de menor idade, pelos riscos que que é disponibilizado dentro do domicílio. Coisas como época de verão, férias de verão que nós teremos, tempo mais quente, mais liberdade para essas crianças saírem, quando não confinadas a um apartamento, mas nas casas, né? Os riscos lá fora. Então, no quintal, de águas paradas, de contaminações, de eventualmente um convívio maior com os animais extremamente perigosos, que as pessoas dizem fazerem parte da família, mas que não são confiáveis, porque são animais. E é imprevisível a reação de um animal quando estimulado, e a criança passa a um estímulo maior, porque tem um período maior de convívio com essas coisas. Nós temos muitos, né, acidentes intradomiciliares, como as queimaduras, o acesso da criança à cozinha. A cozinha, nós continuamos dizendo que é proibido a permanência de criança dentro da cozinha, pelos riscos ao que ela está exposta, não só de queimaduras próximos a fogão, forno, essas coisas, mas também instrumentos cortantes, né? As coisas que se quebram, tudo isso é extremamente perigoso. Os tanques de lavar roupa, a gente tem muito receio hoje, porque na grande maioria das casas de periferia, os tanques de lavar roupa não são bem fixados, eles são postos encostados em alguma coisa. E água nesses locais é chamativa para a criança. Sim, a criança gosta muito. Nós temos muito acidente com tanques de lavar roupa, com traumas graves em criança, não só de crânio, mas principalmente tórax e abdômen. As escadas mal protegidas, as lajes das casas não terminadas ou terminadas, mas sem proteção para as crianças, né? Todas essas coisas nos preocupam muito. E a criança acostumada a um ambiente escolar onde ela tem uma atividade física grande pelo convívio com os demais coleguinhas, quando confinada na residência, sente falta disso e, consequentemente, passa a ter, às vezes, o mesmo comportamento que ela tem na escola, de se expor aos riscos, né? Com fios elétricos, com uma série de coisas, enfim, que eu acho que a gente sempre tem que lembrar às pessoas. Mas quando você diz, né, vamos planejar, é comum que nós vejamos que os pais, de repente, que deixavam seus filhos à terceirização do cuidar dentro de uma escola, passam a tê-la sob sua responsabilidade. E nem sempre com tempo ou com preparo para receber essa criança dentro de casa por um período mais longo.
Nisto sim eu acho que há de haver um planejamento. Então, o que vamos fazer nesse período de ausência escolar e que a criança vai ficar em casa? Primeiro, se os pais não puderem estar presentes, ter alguém de extrema confiança que possa conviver com essas crianças. Sim, não como a outra criança, né? Exatamente. E, infelizmente, hoje se vê muito crianças de 10, 12 anos cuidando dos pequenos de 7, 8. Exato. Né? E Ou às até vezes, menores. sempre com a desculpa de que não há ninguém para fazer isso e que é muito difícil encontrar, então ele fica sob o cuidado do maior. Mas esse maior, geralmente, tem uma idade não condizente com a responsabilidade que lhe é passada. E, é evidente, a coisa não vai dar certo. Sim. Né? Então, primeiro, planejar a companhia, planejar como essa criança ficará sob o cuidado de quem dentro da residência. Segundo, começar a pensar atividades que lhe tomem o tempo, sem induzi-la ao excesso, e que é o que a gente normalmente vê, dos meios eletrônicos de distração. Então, eu ponho uma televisão ligada e ele vai ficar sentadinho ali assistindo os seus vídeos, os seus programas prediletos, mas sem proteção nenhuma, sem filtro do que ele está assistindo. E acreditando que ele vai se entreter com aquilo, e não vai. Né? A criança gosta muito dessas coisas, mas é por um determinado período. Então, precisa haver um planejamento de como é que eu vou usar esse tempo dessa criança de uma maneira saudável, sem riscos a ela, e há que haver um planejamento. Então, jogos, livros, histórias, e alguém que possa assumir essa responsabilidade. Na impossibilidade dos pais permanecerem ou terem alguém, a única solução seria, neste período de férias escolares, colocá-los em alguma atividade extracurricular. Hoje, nós temos, as escolas mesmo oferecem uma série de programas de incentivo físico, inclusive intelectual, a algumas crianças. Nessas escolas, mesmo nas escolas públicas, já existem atividades extracurriculares para o período das férias. Sim. E eu acho que isso é muito importante para que a criança, principalmente, não se sinta, diminuída no seu valor quando eu estou na escola, meu pai e minha mãe me levam, meu pai e minha mãe me pegam, e quando eu estou em casa eu não os vejo nem nesses momentos. Porque o grande problema que nós temos hoje, pela procura da melhoria econômica das famílias, é os pais terem atividades laborais extremas, a ponto de não terem mais tempo para os seus filhos. E o pouco tempo que os têm, fazem exatamente atividades que lhes interessam aos pais. Então, eu levo meu filho ao shopping, porque lá ele se distrai um pouco com as lojas, com alguns brinquedos que o shopping disponibiliza, mas eu não fico com ele. Eu pago e ele vai lá brincar longe de mim. Ele adora isso. Quem sabe ele adore como a única solução que ele tem para a distração. Porque a distração verdadeira, que seria da companhia, do convívio, quem sabe de uma coisa lúdica, bem leve, dentro da própria casa, não precisa ir para o shopping. Sim, com não certeza. que sejamos contra o shopping, mas, na verdade, ele passou a ser o parque de diversões. Para a criança, adultos. Mas, na verdade, é do adulto. Né? Eu vou lá, enquanto ele brinca, eu vou fazer uma comprinha, eu vou fazer um lanche, ele não me perturba, está lá. Então, eu continuo terceirizando, na verdade, a atenção que ele requer nesse período. Então, as férias, de fato, são coisas extremamente aguardadas pela criança, mas não pelos pais. Ele é um estorvo. Sim, por alguns pais, né, João? Exatamente. Infelizmente. Não estou generalizando. Sim, por alguns mas pais, a nossa infelizmente. preocupação, né, Lúcia, eu acho que Sim. sua, do Dedica, que tanto se preocupa pelo cuidar da criança, pelo proteger, pelo se dar o de melhor a ela. Às vezes não precisa tanto a presença do pai e da mãe, mas essa criança tem que se sentir protegida, amparada e atendida nas suas necessidades
neste período em que se perdeu a terceirização escolar. Sim, é até interessante como a criança busca isso, né? Porque mesmo os muito pequenininhos, em psicanálise chamamos objeto de transição, quando eles são deixados na escolinha e tudo, eles têm que ter um cheirinho, eles têm que ter alguma coisa que eles levam, e isso é um pedacinho da mãe, né? É um pedacinho de quem cuida dele, é como se ele conseguisse ter naquele cheirinho o cheiro da mãe ou o cheiro dos pais, né? Então, e que importância a criança dá a isso? Eu penso um pouco, Pujol, assim, que pena, né? É porque há tempos anteriores se planejava férias com os filhos. Hoje, já isso já não encaixa tanto na vida do mundo adulto. Você não vê isso? Vejo, infelizmente essa é uma constatação que não só vocês no psicanálise têm, mas a gente como um pediatra generalista também se percebe, né? Vamos tirar as férias, muito bem, vamos tirar as férias. Vamos para onde? Vamos para Disney, vamos para Beto Carreiro, vamos para não sei aonde, mas ninguém diz, nós vamos ficar num ambiente familiar, vamos voltar a conversar, vamos resgatar alguns vínculos que podem estar meio esgarçados entre nós, né? Não, o negócio é viajar, o negócio é sair, o negócio é um must, é um exagero, o que se faz para evitar esta habilidade que se perdeu muito do convívio real do que a criança precisa, que às vezes é um olhar só, não precisa um convívio de horas, de dias, né? Mas naqueles momentos que a criança está à disposição da gente, nós não podemos tê-los como uma carga para nós. E você disse bem, né? Antigamente se planejava as férias com as crianças, hoje se planeja o afastamento. O casal resolve viajar, aproveitar as férias, porque eu deixo-os na casa da avó e nós fazemos um passeio mais longo a dois. Não acho errado isso, não vejo nenhuma coisa que contradiga isso, contanto que no período antes e depois desta viagem de lua de mel em quinta, sexta vez, as pessoas continuem dando o apoio que a criança precisa. É muito difícil isso, né, Lucy, de se julgar. Eu acho que não é um julgamento. Eu acho que o Dedica aconselha, o Dedica orienta, o Dedica tenta abrir os olhos das pessoas para essa situação. Dê um pouco de atenção a ele e aproveite estes momentos. Faça com que isso seja uma coisa prazerosa, né? Sim. E você disse bem, eu acho que podemos deixar, quem sabe, para o próximo bloco, o fato de que é muito ruim estas férias, porque eu vou ter que aguentar esse sujeito, essa sujeitinha aqui dentro de casa 24 horas, quando na verdade isso vai levar pouco tempo, 1, 2 meses, né? Mas isso, eu acho que isso podemos deixar como um alerta, né? Como um alerta. Quem sabe um alerta que às vezes de falas que são ditas sem pensar, não é mesmo? A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Nosso tema são férias e as nossas crianças. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso tema de hoje, sem brincadeira, férias e as crianças. Nossos filhos, o que fazermos com eles, não? Especialmente no mundo atual que obriga a tanto trabalho, a tanto tempo ocupado fora das nossas casas. Conosco o Dr. Luiz Ernesto Pujol, pediatra. Falávamos um pouco dos cuidados, falávamos um pouco, quem sabe a gente possa retomar um pouco a prevenção, até para podermos terminar com isso que nós começamos a levantar, que as crianças, escutando tudo, de olho em tudo, percebendo as atitudes dos pais, muitas vezes escutam, e até eu como pediatra, você também deve escutar, pais dizendo, nossa, doutora, vai vir as férias e eu não sei o que eu faço com eles, né?
Então, mostrando uma angústia real, quem vai cuidar do meu filho, mas ao mesmo tempo dando um recado. Né? E essa criancinha que escuta ali diz, poxa, se meu pai e minha mãe não sabem o que fazer comigo, quem que vai saber? Não é mesmo? E as crianças escutam. Né? Eu o que vou fazer, né? Sim. Então, às vezes, a gente percebe que no período de férias, essas crianças passam a ter um comportamento diferente do que elas tiveram no período que estavam na escola. Muitas vezes com atitudes de desafio, com atitudes que trazem discórdia entre a criança e os familiares, mas quase sempre como um pedido de olhem para mim, me atentem, né? Eu preciso da sua atenção, porque na escola eu tenho a atenção da professora, eu tenho o convívio com meus colegas e tenho a atenção deles. E aqui já me foi dito em palavras, em gesto ou em olhar, de que eu passei a ser uma carga. E eu não gosto de me sentir assim, eu quero me sentir acolhido. Então eu vou ter atitudes diferentes para chamar atenção. Sim. Nem que seja para o lado negativo da coisa. Né? Porque muitas vezes a criança tem uma atitude de confronto com os seus pais para receber a reprimenda. Porque mesmo na reprimenda ela não deixa de ser uma atenção. Sim. Se eu não tenho atenção pelo meu lado positivo, pelo meu comportamento, se eu não sou elogiada porque eu me comporto bem, e dizem que é não mais do que a sua obrigação você se comportar bem, quando eu faço alguma coisa errada, eles reagem me dando atenção. Eu acho que isso é uma coisa importante, você tocar é melhor do que eu, porque como psicanalista você sabe melhor lidar e orientar essas situações, mas eu acho que é importante a gente deixar claro, né? Muitas vezes os pais se esquecem de, nos momentos de convívio com seus filhos, passarem a eles coisas positivas. Né? Você, antes da reprimenda, e as crianças falham, como nós adultos também. Eles falham mais pela própria inexperiência e pela impetuosidade deles. Mas antes de se chamar a atenção de uma criança por um erro que ela tenha cometido, eu acho que sempre se deve dar o lado positivo e olhar para uma criança e dizer: eu sei que você é bom, eu sei que você é uma pessoa honesta, que você tenta fazer o melhor. No entanto, você errou. Mas eu tenho certeza que você errou porque você não tem ainda o conhecimento exato de como as coisas são certas, porque você sempre faz as coisas certas. E aí eu chamo a atenção. Mas antes, e eu acho que neste convívio que passa a ser mais frequente, se não intimista, mas mais frequente dos pais com os filhos, há que se lembrar disso. Antes da parte negativa, eu falo do que ele tem de bom. Então eu o elevo para depois mostrar que a sua falha não foi consequência de uma vontade própria e pensante, mas que foi de uma coisa inerente a uma situação específica que, tirando aquilo, a criança tem muito valor. Sim. Acho que isso é importante quando você coloca, né, Lucy, deste convívio. Esse convívio nos permite, eu acho, que além das proteções e da criança se sentir um pouco mais interessada no meu sentimento por ela, mas é fazer com que haja uma ligação melhor entre a família. E não precisa muito tempo para isso. O que preocupa um pouco é quem cuida dessas crianças. Aí sim é complicada a coisa. Sim. E não nos cabe, eu acho, que interferir. Você falou da sociedade moderna em que as pessoas têm muito trabalho. Eu acho que muito trabalho todos temos. Mas o trabalho em excesso pode ser ou uma procura de muito mais condição econômica, o que aí é condenável, porque eu não posso trabalhar por dinheiro, eu não posso trabalhar para ganhar cada vez mais. É inerente, quanto mais eu trabalho, mais eu vou ganhar, isso é uma evidência. Ou mais conforto, mas eu não posso sim. trabalhar com esta intenção.
Eu tenho que trabalhar pelo sentido de ser útil à sociedade, eu tenho que trabalhar para que eu me sinta bem em poder ajudar pessoas. Não importa o que eu faça. Eu posso limpar privada numa rodoviária e eu posso ser governador do estado. Todo esse trabalho tem valor. Mas é isso que eu tenho que passar para um filho. Então, quando eu os deixo numa situação de férias, fora da minha visão, do meu convívio, eu tenho que dizer a eles, não que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro e levá-los para passear, comprar roupa de grife ou comprar o iPad e o diabo 4 que ele tem intenção de ter. Não, eu tenho que dizer que eu vou trabalhar porque isso me enobrece como pessoa. Que eu faço, por mais humilde que seja o meu trabalho, um trabalho digno, que nesse trabalho eu ajudo a sociedade. E isto me faz bem. E a criança passa, então, a olhar essa ausência com admiração e não como um abandono. Esta pessoa que é meu pai ou minha mãe saem para fazer uma coisa boa para a sociedade. E que gosta. E que gosta, né? E que não critica o seu chefe, que não critica quem lhe deu o emprego. Pelo menos na frente da criança. E não deve, exatamente. Com certeza. Né? Então, veja, tudo isso nas férias eu acho que tem que ser revisto. É uma oportunidade de uma aproximação, é uma oportunidade que se dá à criança de que ela sinta que na escola ela está bem, mas em casa também. E ela não passa a ser um estorvo. Acho que isso é importante quando você coloca esse aspecto, né? De que o que se diz a uma criança? Esta coisa que você colocou, e é uma verdade, né? Puxa, ele tirou férias, e agora, o que eu faço com ele? Você pode pensar isso, você pode tentar resolver isso de alguma maneira, mas a criança não pode receber essa informação. Sim. E é exatamente como você colocou, né? Puxa, que diabo, se essa gente não sabe o que fazer comigo, muito menos eu sei. Sim, como eu vou dar conta de mim? De mim, né? Sozinho. Exato. E se tem irmãos ainda, a gente não pode esquecer da rivalidade entre irmãos e tudo, e de repente eu deixo de 15 cuidando do de 10, e ali vão aparecer todas as rivalidades possíveis. Acho que você falou muito bem dos desafios das crianças, que são inconscientes, né? Ele testa o amor. Ele testa, né? Quanto mais... E da importância dos pais perceberem que quando uma criança começa a aprontar muito, né? E isso até os pequenininhos fazem, né? Eles jogam no chão e nos olham, né? A gente dá o objeto, eles jogam para ver a nossa reação, né? Que é o normal deles. Eles querem aprender a viver o mundo. Mas essa importância dos pais pensarem o que ele está querendo me dizer. Porque não seria normal, esperado que uma criança, então, fizesse uma coisa atrás da outra, e daí os riscos, né? Porque se deixados sozinhos, testando o amor, eles podem procurar muito o lado perigoso desse lugar onde eles estão sem supervisão. Exatamente. E se expondo a todos esses riscos. Por isso que eu disse no início, né? Vamos ter uma casa mais segura. Vamos impedir que essas crianças entrem na cozinha, impedir que elas participem do churrasco de final de semana da família, próximo ao fogo, que tenham acesso a esse tipo de situação, com todos os riscos que essa situação... Nós temos acidentes com adultos em todas essas situações que eu coloco, que a criança também, mas é mais comum na criança, né? Cuidemos melhor da preservação de detergente, de produtos tóxicos que eventualmente se utilize para a higiene domiciliar, os acúmulos de água, né? Nós temos, Lucy, você sabe disso, afogamento em privada, afogamento em bacia. Sim, do bebê pequeno. 2 anos do bebê pequeno que cai de boca ali naquele negócio, né? As quedas frequentes de piso molhado, de escadas sem proteção, de sacadas sem proteção. E todas essas coisas têm que ser revistas antes da criança entrar em férias. E planejadas para que o ambiente seja o menos perigoso para essa criança. Apesar de tudo isso, de vez em quando eles aprontam, porque a criança tem uma criatividade em correr riscos que é inerente a ela e faz parte das suas experiências de vida.
Mas nós temos que tornar essas experiências, pelo menos, um pouco mais seguras. Sim, é a função do adulto, né? Até Sem porque dúvida. a criança pequena nem avalia risco, nem guarda a memória da causa e do efeito, não é mesmo? Exato. Então, eu caí porque eu subi na escada? Não, vai subir de novo. Muitas né? vezes. Muitas vezes mesmo tendo caído. Exatamente por isso, né, que você diz que até uma determinada idade eles não têm memória. Então não adianta os pais dizerem, olha, é a quarta vez que eu te digo, isso parece que é surdo, é a quarta vez que eu te digo, não põe o dedo naqueles 2 buraquinhos ali que você vai levar choque. Cada vez que disser, é a primeira para a criança. Então, esta coisa, você parece surdo, você parece bobo, parece que não entende. Não entende porque não tem memória para isto, né? Especificamente nessa idade, esses riscos que as crianças correm. Então, eu acho que a repetitividade da informação é importante, sempre do mesmo jeito, com afeto, sem aumentar nem o tom de voz, não é necessário. Não é necessário mudar, inclusive, a maneira de falar com a criança. No entanto, é necessária a repetição e é necessário que se evite o risco. Então, a tomada, que é o chamariz de todo nenê até 2 anos, mais ou menos, de idade, tem que ser protegida. Tem protetor de tomada, não há risco dele se eletrocutar ali. E não adianta dizer para uma criança, você vai levar choque, ele sabe o que é choque. Pois é. Né? Sim. Então, eu acho que isso é importante, quando você coloca da memória que eles ainda não têm nessa faixa etária. Então, a gente está terminando nosso programa, eu agradeço a parceria aqui, agradeço a atenção de vocês e pensem, que momentos maravilhosos, a gente pode ter com aqueles que nós quisermos ter como filhos. Eu agradeço e a gente espera vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá!